Mãos que se entrelaçam, corações que se aquecem, vibrações que param na vontade de crescer. Irmãos que juntos procuram seguir o modelo de amor e perfeição. Irmãos que crescem juntos, pois têm amor, a base segura de vencer. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Mãos que se entrelaçam, corações que se aquecem, vibrações que param na vontade de crescer. Irmãos que juntos procuram seguir o modelo de amor e perfeição. Irmãos que crescem juntos, pois têm amor, a base segura de vencer. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Olá, amigas, olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui na nossa casa. Queremos agradecer a todos pela presença, também agradecer a nossa irmã Adélia pelo belíssimo preparo de ambiente, pela harmonização da nossa palestra de hoje. Muito obrigado, minha amiga, trabalhadora da nossa casa. Que você possa estar conosco em breve novamente. E Deus te ilumine cada vez mais o seu dom, a sua arte. Nós vamos dar alguns avisos antes de fazer a nossa prece. Inicialmente, nós queremos pedir a todos, lembrar a todos que nós continuamos com as nossas palestras virtuais aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Todos estão convidados. Também as nossas palestras presenciais, 2 palestras presenciais, na segunda-feira, às 19 horas e 45 minutos, e na quinta-feira à tarde, no período da tarde, um período muito agradável, que acontece às 15 horas e 45 minutos. Todas as palestras presenciais, com todos os protocolos, que nós precisamos levar a nossa máscara, utilizá-la corretamente, tampando a boca, o nariz, para que assim possamos estarmos protegidos e também proteger
o nosso irmão que estará do nosso lado. Vamos também lembrar que a nossa casa ela vive de doações. Então nós precisamos de doações de roupas, sapatos usados em bom estado, evidentemente, e essas doações de alimentos não perecíveis para montar as cestas básicas para os nossos assistidos, elas podem ser feitas na entrada do CEAL durante todos os dias, principalmente no horário comercial, mas também à noite nós temos as pessoas que recebem. Então todos que puderem ajudar, nós agradecemos antecipadamente. E também estamos recebendo colaboração através do Pix. Temos aqui o nosso Pix, a chave do Pix é o nosso CNPJ, que está aqui nessa tela logo abaixo. Todos aqueles que quiserem colaborar, também recebemos colaborações também na nossa livraria. Então, convidamos a todos que quiserem visitar a nossa casa, visitar a nossa lojinha Maria Angélica, que tem ali muitas coisas interessantes, boas, um verdadeiro bazar. Posso fazer nossa visita também. A livraria funciona pela manhã, então convidamos a todos para nos fazer uma visita. Antes de apresentar o nosso palestrante, nós convidamos a todos nesse momento para entrar já no clima da palestra, depois dessa música maravilhosa da nossa amiga, da nossa irmã, para que nós possamos buscar as energias do alto para a nossa casa, para o nosso lar, para cada um de nós. Então vamos fechar os nossos olhos. Eu queria desejar colocar um copinho com água ou uma garrafinha do lado, para que essa água possa ser purificada durante a palestra do nosso irmão. Então vamos fechar os nossos olhos, se for necessário, se achar necessário, elevar o pensamento ao Pai, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, mentalizar a figura do nosso querido Mestre Jesus, dos nossos benfeitores amigos, em especial nosso anjo guardião, pedir que nesse momento, Senhor, possamos abrir, dilatar ainda mais os nossos pensamentos, para que possamos penetrar na palestra do nosso irmão, buscando assim auxílio espiritual para todo o nosso lar, a nossa família, os nossos entes queridos, para as pessoas enfermas nos hospitais, enfim. Nesse momento de pandemia, vamos vibrar intensamente nossos corações em favor daqueles irmãos que necessitam. Abençoa, Senhor Jesus, os entes de André Luiz, essa casa que nos acolhe também, toda a diretoria, o nosso presidente, o Antônio Vilela, os coordenadores, os evangelizadores, os trabalhadores nas salas mediúnicas, todos, enfim, que trabalham, os nossos irmãos ali, os nossos funcionários que trabalham ali atendendo o público também. Pedimos então, Mestre Jesus, abençoa essa casa cada vez mais. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um desses irmãos que está ali pronto para acolher, consolar e ajudar. Pedimos também que o nosso irmão palestrante de hoje, nosso irmão Flamarion Vidal, receba também as intuições amigas através do estudo que fez, para que possam trazer aquelas palavras que mais nos consolam. Abençoa cada um de nós, abrindo as nossas mentes para compreender essa mensagem e para que possamos dizer que é assim que sairemos daqui melhores que quando chegamos. Nos abençoe, nos fortaleça e permita que possamos dar por iniciadas as tarefas de hoje. E assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos então iniciar, passando a palavra agora para o nosso grande amigo, Flamarion Vidal, que veio nos trazer a sua mensagem, a sua palestra de hoje, e com certeza vai nos trazer muitas informações. Meu amigo Flamarion, é um prazer receber na nossa casa e estar contigo a palavra. Faça para nós uma boa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. Neste período de pandemia, em que perdemos muitos entes queridos, em que avança uma nova cepa, em que o medo se faz presente em nossas realidades, o tema é Jesus, o
médico das almas. Conta o evangelista Lucas, em seu capítulo 17, versículo 11, uma interessante passagem em que Jesus caminhava com os seus discípulos, atravessava a fronteira da Samaria e do sul da Galileia por um caminho pouco comum. Embrenhado em uma mata, avistaram de repente um grupo com 10 leprosos. A primeira ideia dos discípulos foi correr, porque a lepra era a doença mais temida daquele período. Não existia cura. Os membros se destacavam do corpo, os ossos apareciam e a carne era pútrida. Fedia à distância, de maneira que todas as pessoas tinham asco dos leprosos. Mas eles reconheceram o Mestre Divino e, respeitando a lei da distância de 6 côvados, o que representa 4 metros e 60 centímetros, disseram: Mestre Jesus, cura-nos se quiseres. Neste momento, o divino Rabi, com seu olhar meigo e translúcido, penetrou na alma de cada um daqueles doentes e disse: eu quero. Nesse momento, desataram as suas vestes, as quais eram obrigados por lei a trajar, um verdadeiro luto, pois uma vez que era detectado o mal de Hansen, eram excluídos do livro da vida. Se aproximassem dos muros, 40 chibatadas era a pena. Se importunassem as pessoas, poderiam ser apedrejados livremente. Mas agora, Jesus havia dito que queria que eles curassem. E eles percebiam naquele exato momento a chegada da cura. Iam desatando os nós, gritando, alegres, em uma felicidade tão emocionante que os discípulos deixaram as lágrimas cair. Saíram gritando vivas, comemorando, alegres, e de repente um retorna, ajoelha-se aos pés do divino Rabi, põe o rosto na terra. Que queres? Venho louvar-te, mestre. Nesse momento, Jesus olha aos discípulos e pergunta: não eram 10 os leprosos? Por que somente este publicano, somente este samaritano retornou? Os discípulos ficam calados. Jesus diz: levanta e vai, a tua fé te curou. Dessa passagem, nós podemos extrair muitos significados. A tua fé te curou é uma frase que Jesus fala constantemente. A tua fé te curou. E algumas vezes a ciência ainda teima em lutar com a religião. O efeito placebo, reconhecido pela ciência,
é um teste que se faz quando se inicia um medicamento novo. Um grupo é separado, metade daquele grupo toma o remédio novo e a outra metade toma uma pílula de farinha. A essa pílula de farinha dá-se o nome placebo. Aqueles que tomaram o remédio novo ficam curados. E o que a ciência não consegue explicar é como que aquelas pessoas que tomaram uma pílula de farinha, 20% fica curado. A tua fé te curou. Jesus fala no Sermão da Montanha: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei na porta e abrir-se-vos-á. Algumas doenças perpassarão por nós pediremos e alcançaremos a cura. Às vezes, é preciso mais do que pedir, é preciso buscar. Mas buscai e achareis. Precisamos então fazer a nossa parte, tomar o medicamento, a injeção. A injeção é tão bom, que cada marmanjo chorar, não é, Zé? Às vezes será ainda mais grave. Batei na porta e abrir-se-vos-á. É preciso uma conduta ainda mais ativa, uma insistência. Mas, em algumas vezes, a cura do corpo não chegará. E nós estamos falando de Jesus, o médico das almas. Porque ser cristão é compreender a grandiosidade da alma, do espírito, perante a temporalidade do corpo. Conta-se que no ano 303, o bispo de Assis, Sabino, estava com seus 2 diáconos, Marcelo e Exuperâncio, na cidade de Spoleto, quando o imperador Maximiano, os imperadores Maximiano e Diocleciano, publicaram éditos de perseguição aos cristãos. Logo, Sabino e seus diáconos foram levados à presença das autoridades para que justificasse por que estava estimulando as pessoas do povo a não mais louvar os deuses romanos, mas a louvar um tal de Jesus que havia sido crucificado por Roma. Então, Sabino insiste em sua fé até a chegada do prefeito. Alguns historiadores o consideram governador, Venustiano. E na presença de Venustiano, Sabino, o bispo de Assis, fala de Jesus, aquele que prega o amor, aquele que prega a humildade, que prega a caridade, amar os inimigos, perdoar sempre. Ao final de sua palestra, o governador Venustiano o condena a ter as mãos decepadas e ao cárcere. Mas é no cárcere que Sabino encontra um jovem cego de nascença, e ele promove, por meio de orações, a cura do jovem Cipriano. Quando a notícia vem ao governador, ele então resolve quedar-se e procurar o prisioneiro, pois ele, o governador, possuía séria gravidade nos olhos.
E Sabino cura os olhos do governador. A partir daquele momento, Venustiano se declara cristão. O imperador Maximiano toma conhecimento do fato, manda o tribuno Lúcio, e lá os diáconos são queimados. Venustiano, sua esposa e seus filhos são decapitados à espada. E no dia 30 de dezembro é Sabino que é morto a chicotadas. A pergunta é: como que Venustiano trocou enxergar por um momento pela sua vida? É porque em algum momento deste processo de transformação conseguiu compreender a grandeza da alma imortal, superando este momento de presença no corpo físico. Conseguiu compreender também que seus olhos eram doentes porque sua visão era adoecida. Chega um momento em que todos nós seremos chamados à pátria espiritual. Algumas vezes nos revoltamos quando perdemos entes queridos, na crença leviana de que Deus, nosso Pai, deveria permanecer tão somente com as nossos pedidos, nossos anseios. O desencarne é muito natural na família dos outros. Na nossa, transformamos em revolta, transformamos em descrença. Mas Jesus é o médico que trata daquilo que é imortal. Quem já ficou doente sabe que não há nada que nos deixe mais humildes do que quando estamos doentes. Porque quando estamos fortes, estamos saudáveis, cheios de energia, estamos dispostos a qualquer batalha para discutir uma vírgula, para discutir política, para discutir time de futebol, para discutir religião. Mas quando estamos sentindo dor, absolutamente nada tem relevância. Conseguimos compreender a nossa pequenez e compreender o quanto nós recebemos de Deus. Por tanto tempo eu recebi, e agora que estou adoecido é que dou valor. Dizem que o dente a gente só sabe que existe quando dói. Então, Jesus vem nos falar da alma imortal. Em suas bem-aventuranças, vem nos lembrar que para ocuparmos os altos páramos celestes é necessário desenvolvimento de virtudes. Não levaremos absolutamente nada deste mundo a não ser as virtudes que nós desenvolvemos. A caridade, a humildade, a mansuetude. Herdaremos a terra, nós, se formos dignos. E esta dignidade não cabe aqui nenhum jeitinho. Vejam Salomé: Senhor, meus filhos podem estar uma à sua direita e outra à sua esquerda no reino dos céus. Não é assim. É uma conquista. E toda a conquista envolve esforço, envolve sacrifício, envolve renúncia. Por isso que Jesus vem nos convidar a andar pela porta estreita. Porque a porta estreita é renúncia. O convite lá de fora é o conforto.
é o que há de melhor, o que há de mais brilhante. Mas ser cristão é um convite ao sacrifício, ao martírio. Não mais o martírio na cruz, mas às vezes o martírio calado, nas nossas casas, junto àquelas pessoas difíceis de conviver, exercendo um perdão diuturnamente. 7 vezes? Não. 70 vezes 7 vezes. É preciso compreender que o chefe chato está lá nos ensinando a sermos mais humildes. Às vezes o jovem impertinente também está lá nos ensinando paciência. Então, o cristão começa a enxergar as dificuldades com o olhar da bênção. Graças a Deus, o Pai me envia as dificuldades pelas quais eu farei degraus de ascensão. Então, nesse momento, o luxo, o conforto já não se faz mais interessante. É necessário buscar o aprimoramento nesta relação interpessoal com o próximo. No WhatsApp é muito fácil. Qualquer coisa a gente sai do grupo. Como é que você vai sair do grupo da sua casa? No seu trabalho? É preciso aprendermos a conviver. E neste convívio tem algo sublime. O olhar espiritual. Quando nos afastamos do problema, olhando para o mais alto, compreendendo que aqui é uma breve passagem. Quanto tempo dura essa vida? 80 anos? 90 anos? O que é 90 anos? Um piscar de olhos passa 10 anos, não é? A gente piscou os olhos ontem, já se passaram 10 anos. Então, o olhar cristão é o olhar para as verdades espirituais. E Jesus nos convida a isso durante todo o seu ministério. Vamos parar de pensar aqui e vamos pensar lá. A obra Luz do Mundo, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, traz um texto muito interessante, chama-se A Cura Real. Uma patrícia romana, de nome Lavínia, conversava com sua amiga judia, Miriam. E Miriam afirmava a ela: "Ah, Lavínia, a senhora tem que entender que os cristãos não causam problemas junto aos poderes romanos. Miriam, essa sua conversa está me estranhando. Parece até que você tem algo a ver com esses cristãos. Ora, você bem sabe que Jesus foi justiçado na cruz. Ele estava querendo tomar os poderes do imperador, se dizia rei dos judeus." E Miriam afirma: "Não, minha senhora, não é bem assim. Na realidade, Jesus nunca buscou o poder. Mas tem mais, Miriam. Vocês, os cristãos, não aceitam os deuses. Na realidade, senhora, Deus só existe um. E é um Deus de amor, como Jesus já nos alertava." Ora, Miriam, você falando assim, parece até que você é uma cristã? De fato, senhora,
eu conheci Jesus. Você conheceu Jesus pessoalmente. E todo mundo dizia que ele curava os outros. Quando você conheceu, você já era paralítica, senhora. Paralítica? Sim, eu era. Senhora, quando ouvi falar de Jesus, eu estava na flor da idade e o meu sonho era poder andar. Ouvia dizer que o Rabi fazia com que cegos enxergassem, endemoniados se libertassem, gagos, paralíticos, eram muitas as curas. E então, Senhora, eu pedi para me levarem à presença dele. Consegui que me levassem. E chegando à presença, posso lhe dizer que nunca vi um homem tão belo. Seus cabelos anelados, partidos à nazarena, seus olhos cor de mel e translúcidos. Assim que entrei, penetraram em minha alma e sua voz, doce e inesquecível, me perguntou: que queres, filha? Quero ser curada, mestre, afirmou ela. Mas Jesus, o mestre nazareno, afirmou: andar não é o mais importante, como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Então, Senhora, Jesus não me curou. E por muito tempo me perguntei por que ele curava os outros e não me deu a cura. Disse que iria me dar muito mais. Vai em paz. E eu fiquei na dúvida, fiquei com raiva, mas depois o tempo foi passando e eu comecei a compreender. Muitos daqueles adoentados voltaram à vida desregrada. Alguns retomaram a doença, outros morreram. Outros tantos se perderam olhando para o luxo, para o vício, para o prazer. Mas para mim, Senhora, desde que compreendi isso, tenho uma paz interior, que mesmo não podendo andar, compreendo que Deus me deu a voz. Hoje sou uma musicista respeitada, tenho tanto, tenho uma alegria de viver e de amar, e sei que foi Jesus que me deu. Não fale essas bobagens, Miriam. Se o imperador sabe disso, nós poderemos ser prejudicadas. Não, Senhora. Eu não temo mais, porque ser cristã é não pertencer a si, mas pertencer a Jesus. Eu estou disposta a tudo pelo Mestre. Tudo bem, Miriam, reconheço sua fé. Vamos ficar caladas, não vamos mais tocar neste assunto. E naquela mesma tarde, no circo máximo romano, um punhado de cristãos eram jogados às feras, mas de almas curadas. Esse breve estágio que passamos na terra é um momento para a cura espiritual, mais importante do que
será de nós profissionalmente, do que será de nós socialmente, do que será de nós perante as contas que se avizinham a cada mês, mas do que aquilo que nos traz prazer. Estamos em uma oportunidade ímpar de curarmos espiritualmente. É Jesus, o médico amigo, que nos convida a todos à transformação. Mas não para amanhã, não para depois, não para o começo do ano, não para segunda-feira. Veja que coincidência, estamos no começo do ano, na segunda-feira, é dia de começar projetos novos. Então, vamos nos curar da cegueira espiritual. Vamos nos livrar da paralisia da caridade. Vamos nos transformar. Passamos todos um bom tempo em casa, assistindo Netflix, e percebemos o quão importante é estar aqui, nessa casa, sentindo as energias espirituais, estando ao lado dos nossos irmãos e na oportunidade da caridade salutar. Então, é uma experiência que trespassa qualquer anseio. O que será de nós no dia em que formos apresentar as nossas contas ao mais rigoroso julgador do universo, a nossa própria consciência? Que fizeste dos talentos que te dei? É a pergunta que nós faremos para nós mesmos. E vamos enxergar, por certo, muitos recursos, não necessariamente amoedados, mas a saúde, a energia para o trabalho, as possibilidades de consolar e de ajudar, muitas vezes desperdiçadas. O espírito Francisca Clotilde, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, traz um poema referente a algo que acabou de passar, um novo Natal. Diz assim a poetisa espiritual: Natal. Na beira da estrada, na touceira de capim, Maria Joana cansada, treme, chora e chega ao fim. Tem sede, com febre alta, dói-lhe o peito exposto ao vento. 80 anos já somaram seus dias de sofrimento. Os grupos passam cantando, do mais rico ao mais plebeu, glória ao Senhor nas alturas, hosanas, Jesus nasceu. Ninguém para a fim de vê-la, todos anseiam chegar, quanto mais cedo possível, à mesa do próprio lar. A pobrezinha relembra a época da saúde, as alegrias no campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade, vivera escrava ao dever. Onde os filhos que tivera, quem poderia saber? A quantos patrões servira, de atenção cativa e alerta, a quanta gente ajudara, só Deus tinha conta certa. Recorda o arado, a peneira, as plantações na fazenda, o milho para o paiol, a cana para a moenda, crianças a tiracolo, serviço de casa cheia, cozinha laboriosa, previsão da fome alheia, a roupa suja do rio, a enxada que não descansa, trabalho, apenas trabalho, o que lhe vai na lembrança.
agora que mais precisa colher na leira do bem, ninguém lhe estende um lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, às vascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar, sem pão. Nisso um jovem surge à vista, qual um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Joana vê-se melhorada, está contente, mais forte. A fala volta de novo, não reflete mais na morte. Maria Joana esclarece, o moço atraente e amigo, vim buscar-te e saber se queres servir comigo. Ela responde, meu filho, já não sei como viver, estou velha, desprezada, que posso agora fazer? Ele pondera, serás na minha estrada, que é tua, mãe das crianças jogadas aos sofrimentos da rua. Serás a irmã dos que choram nas pedras da trilha escura, aos sopros do desengano, aos golpes da desventura. Serás a tutora bendita dos pobrezinhos ao léu, obreira da caridade, na terra como no céu. Quem és? Ela indaga aflita, ao ver-lhe o manto de luz. Ele diz, não me conheces, sou teu amigo Jesus. Joana agarra-se os braços, peito opresso, olhos no além. Ele inclina bondoso e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste, de tanta luz que irradia, lembra a furna de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem sempre juntos para as estrelas serenas, num carro todo enfeitado de rosas e de açucenas. Milhões de vozes no espaço, regozijos no apogeu, proclamam de canto a canto, hosanas, Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante procura acordá-la em vão. Joana morta parecia dormir tranquila no chão, o corpo frio mostrando a paz que o verbo não diz. Era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Muita paz e alegria em nossos corações. Agradecemos ao nosso amigo Flammarion pela bela palestra, que tanto nos comoveu. Muito obrigado, que Deus te ilumine, Flammarion, que você possa continuar aí divulgando a mensagem do Evangelho em todos os cantos. Que Jesus te abençoe cada vez mais, você e a sua família. Agradecemos a todos pela presença e convidamos para o nosso próximo encontro. Que possa acompanhar nossas palestras através das redes sociais do Centro Espírita André Luiz. Vamos então encerrar fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Em vosso nome, iniciamos a nossa palestra, e em vosso nome pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho de hoje na sua doce e divina paz. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos e até a próxima palestra.